Como o Fernando colocou, a história da madeira começou há 30 anos atrás no litoral norte, diferente da forma industrializada, de um jeito totalmente artesanal. Não existia projeto estrutural, para desespero do Hélio, eu não o conhecia. Não existia parafuso, não existia prego, era tudo no encaixe. E dessa maneira, a gente conseguiu, acho que só com a madeira eu teria conseguido fazer o que eu fiz, porque depois de tantos anos trabalhando, eu percebo que ela talvez seja o material mais amigável que existe. Essa é uma casa, talvez a segunda casa que a gente fez, 100% madeira. Na época era eu sozinho, com um transferidor e uma lapiseira e papel manteiga. Com a madeira, fui desenvolvendo vários projetos e ela sempre aguentou os desaforos da falta do cálculo. É um material muito intuitivo, é muito divertido trabalhar com madeira. 10 anos depois, vindo para São Paulo, em alguns projetos mais sofisticados, esse fora do Brasil, eu continuei usando a madeira como elemento principal em alguns casos. Essa é uma casa no Colorado. E também fui convidado recentemente para fazer projetos simples, revisitando toda a história da falta de industrialização. Uma pousada no Nordeste, feita por jangadeiros, totalmente com pau roliço, tábua e sapê. Por conta desse projeto, que apareceu num programa de televisão, o José Alberto da CG apareceu no meu escritório com um pacote embrulhado com uma afirmação: você gosta de madeira? Aí eu falei, gosto bastante. Ele falou, você conhece esse material? E ele me apresentou o CLT. Na hora, a gente ficou horas conversando, olhando na internet o que acontecia no mundo, e eu fiquei maravilhado. Mas eu precisava sentir o que era o CLT para poder projetar, para poder oferecer para os clientes. E em 15 dias, eu liguei para o Zé e falei, vamos fazer uma casa. E fizemos um espaço pequeno, 70 metros quadrados, juntos, montando no litoral norte, em 10 horas. Faltando apenas caixilhos, a parte hidráulica e a parte elétrica. 10 horas, 70 metros. E o melhor de tudo, 0 de desperdício. Foi um negócio que bastou para eu virar um fã do sistema e começar a oferecer para os clientes. Alguns aventureiros aceitaram o desafio. E a gente começou com pequenos anexos. Aqui, uma sala de TV e um depósito no térreo, anexada a uma casa. Aqui a Felizarda, proprietária da sala de TV. Depois de anexos, nós começamos a desenvolver casas inteiras. Essa é um mix de uma casa estúdio de fotografia para um fotógrafo no interior de São Paulo. Toda em CLT. Esse é o vão da onde ele vai poder usar como estúdio. Propicia balanços, uma obra limpa, seca, rápida. Essa é uma outra experiência
é uma casa em Ubatuba, onde nós misturamos o concreto, o vidro e o CLT. Ela tem essa forma estrutural de pirâmide invertida com a intenção de enaltecer a vista para o entorno, a Mata Atlântica. E os módulos de CLT se encaixam nessa arquitetura como parte do mobiliário. E é por dentro deles que a gente tem as áreas íntimas, os dormitórios e os banheiros. No superior da casa, é todo em CLT, a não ser o deck. Com uma madeira de sacrifício, que chamam, né? Que é uma proteção na parte externa, para que a intempéries não danifique tanto o CLT. Aqui um dos quartos dos filhos. Esses são outros projetos em fase de aprovação ou em finalização de projeto, que tem o sistema como ponto forte da obra. Essa é uma casa em São Paulo, que todo o segundo e o terceiro andar é em CLT. E esse é um centro tecnológico de Jundiaí. É um projeto com uma escala bem maior, são 4.000 metros quadrados. E a intenção do projeto é poder receber um parque industrial e a fomentação tecnológica em Jundiaí. E embaixo desse espaço a gente tem auditórios, praças de alimentação, banheiros, o próprio centro administrativo e tudo que pode precisar. Essas caixas seriam feitas em CLT e a estrutura laminada colada. Cada pilar tem 20 metros de distância, formando um grid 20 por 20. E a cobertura interna é levemente abobadada, o que faz com que a gente tire o material da onde não precisa e deixe ela mais nos pontos de apoio. Inclusive, o professor Wolfgang Winter, que esteve recentemente em São Paulo dando palestras, levou esse projeto para estudar a solução estrutural. Pensando nessa evolução do que estava acontecendo no mundo do CLT, eu comecei a imaginar o que seria edificar em CLT. Isso já faz 1 ano e meio, mais ou menos. Realmente subir um prédio, como estavam comentando, ou como tinham exemplos na internet, que todo mundo pode acessar. E junto com a Hillwood, que teve acesso à KLH, que é uma das maiores montadoras de CLT que existe na Europa, a gente fez a pergunta para eles: o que seria transformar aquele edifício que tinha acabado de ser construído, que tinha um sistema muito ortogonal e simples, em CLT? Como seria esse processo? Mantendo o core central da escada e dos elevadores em concreto e substituindo todas as lajes e paredes por CLT, com algumas vigas de reforço laminada colada. A resposta foram 35 dias úteis de montagem com 4 trabalhadores e uma grua. Aí a casa caiu, né? Aí eu comecei a imaginar, mas qual que é o grande impedimento? E o grande impedimento, na verdade, é cultural. É a falta de conhecimento, e é isso justamente que a gente está aqui discutindo. É como trazer esse conhecimento para o público final. Já que o mercado talvez não entenda o que é um prédio inteiro em madeira,
o que seria começar a trazer a madeira para alguns pontos de um edifício. E esse é um outro projeto em desenvolvimento, que é um prédio comercial, com o core em concreto, a estrutura tradicionalmente em concreto, colunas pré-moldadas e lajes painéis, com as caixas e todas as divisórias em CLT. Talvez dessa maneira, o público e até os empreendedores poderiam se sentir mais seduzidos a experimentar esse material. Aqui um pouco da atmosfera, são sempre espaços com pé direito alto. E por último, um projeto em andamento, no coração dos Jardins, um prédio de uso misto, com restaurantes, centro de convenções ou de eventos, cozinhas e 150 apartamentos, um hotel, com mais 5 andares de residencial. E, de novo, a pergunta: qual que é o impacto de construir um prédio desse porte na cidade de São Paulo, na esquina da Augusta com a Alameda Franca? Não só de duração de tempo, quanto o caos do trânsito, e como que a gente pode, de certa maneira, acelerar isso. Então, nesse elemento de baixo, onde contém as cozinhas, toda a infraestrutura, os restaurantes, o lugar de eventos, pela diversidade de espaços e diversidade de programa, a gente optou pelo uso do concreto, com um fechamento em treliça de madeira carbonizada. E em cima dele, por que não montar um prédio em CLT? Nós desenvolvemos o core em concreto e com 7 peças, apenas 7 peças de desenhos diferentes, nós conseguimos montar todo o edifício. Esse projeto, ele está há 6 meses no escritório, mais ou menos. E é incrível como, vindo da primeira casa, feita de madeira roliça, sem prego, sem nada, com ixó e motosserra, a gente percebe que esse caminho tem uma relação paralela com o nosso trabalho, e essa sinergia que está acontecendo aqui começa a tornar isso muito viável. E é muito gratificante poder imaginar que esse cara possa sair em madeira. Obrigado. Obrigado, Gui.